Olá, seja muito bem-vindo a mais um English Podcast e hoje nós vamos responder a um dos comentários mais frequentes tanto no blog quanto no canal do YouTube do English Experts. Que assunto é esse? Diz aí, Ulisses. E aí, tudo bem, Alessandro? Tudo bem, pessoal do English Experts? É sempre um prazer falar com vocês. Já parou para pensar por que tem tanto canal no YouTube de nativos, americanos, ingleses, falando em português? Por que será que o podcast do English Experts é também em português? Os vídeos do canal do Tecla SAP no YouTube também? É sobre esse e vários outros assuntos que a gente conversa no podcast de hoje. O papo foi muito descontraído, como sempre. Damos sugestões de serviços na internet para você praticar listening e muito mais. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um abração. Tchau, tchau. Hello and welcome. You are listening to the official podcast of the English Experts community. Olá, amigos do English Experts. Aqui é Alessandro Brandão e eu quero treinar meu listening. Eu sou Ulisses Carvalho, do Tecla SAP, e eu também quero. Hoje você vai entender por que a maioria dos episódios do English Podcast publicados até hoje são em português. Prepare-se aí e aproveite. Ulisses, você novamente aqui e eu acho que eu fiz a introdução desse podcast aqui meio que cutucando a onça com vara curta, meu amigo. Não, fica tranquilo. É um prazer estar aqui conversando com você, com a comunidade do English Experts. E o assunto que vier, a gente ataca. Vou mandar ver aqui. A pauta desse podcast ela já estava programada há algum tempo. Eu já havia convidado você, Ulisses, para a gente bater um papo sobre esse assunto. Só que tem sido um questionamento cada vez mais frequente, principalmente nos comentários do podcast. As pessoas sempre perguntam, por que o English Podcast não é 100% em inglês? A gente até tem alguns programas em inglês, mas não é a regra. O mesmo vale para as dicas no blog, quanto lá no fórum do English. É claro que nós temos muitos exemplos de frases em inglês, até mesmo com áudio, só que a explicação, a base da explicação é em português. E alguns comentários realmente têm chamado a minha atenção com relação a isso. Qual a sua experiência, Liz, com isso aí? Olha, eu já recebi esse tipo de pedido também por textos em inglês no blog e também por vídeos no canal do Tecla SAP no YouTube. E a resposta que eu costumo dar, Alessandro, é o seguinte, não falta conteúdo em inglês na internet. O problema não é de escassez de conteúdo, tem muita coisa. O nosso público, o nosso diferencial, eu estou falando de professores de inglês brasileiros, é poder contar para as pessoas como é esse caminho das pedras, como que é o som do TH, qual é a dificuldade que o brasileiro tem. É uma vantagem competitiva que a gente tem em relação aos professores nativos. E, claro, o nosso público é muito heterogêneo, não é sala de aula. Se você for fazer matrícula numa escola de inglês hoje, você vai fazer um teste de nivelamento, você vai ser colocado com colegas que estão no mesmo nível que você. Então, você pode ter uma aula toda em inglês, com explicações, com nível de vocabulário adequado. Agora, num podcast, num vídeo no YouTube, o público é muito amplo. Tem gente que está começando hoje e tem gente já no inglês avançado. Então, você não pode simplesmente menosprezar uma parcela enorme do teu público que não conseguiria acompanhar um vídeo totalmente em inglês, um áudio totalmente em inglês, para privilegiar uma parcela que é bem menor. Então, qual é a recomendação? Para quem tem um nível um pouco mais avançado, você pega uma orientação num canal desses, em português, alguma informação que vai ser útil para você, e se esbalda com a quantidade absurda de conteúdo em inglês na internet. Sim. E um dos meus objetivos quando eu lancei aqui o English Podcast, os primeiros lá, principalmente com a dica, a gente gravou os primeiros, e era como você disse, mostrar o caminho das pedras. Muitas vezes, sempre quando alguém chega aqui no English Podcast, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte:
Qual foi sua experiência aí no aprendizado do inglês? Como foi lá no começo, na época da escola, depois com aulas, muitas vezes em escolas aí, as escolas tradicionais, depois muitas pessoas chegam a fazer intercâmbio. Eu sempre pergunto qual é a experiência delas, como foi a experiência delas. E muitas vezes essas explicações... Eu já recebi vários comentários também elogiando o programa. E as pessoas comentam, poxa, eu ouvi a história de fulano e isso me motivou a continuar os estudos. Pessoas que muitas vezes estavam já desistindo dos estudos, já desmotivadas por N questões. Essas histórias acabam motivando. E o meu objetivo com o English Podcast é esse, é trazer essa também, trazer essa motivação. É claro que no English Podcast a gente eventualmente vai ter alguns programas 100% em inglês, assim como você também tem alguns conteúdos no seu site, no TeclaSap, 100% em inglês, não, Ulisses? Sem dúvida, sem dúvida. Eu já fiz webinários com professores americanos, todinho em inglês. Aí são quase 2 horas de conversa, todinho em inglês. Quer dizer, aí faz sentido. O aluno mais avançado, que já está batendo asa sozinho, que é o ideal, que é a intenção, ele pode voar autonomamente, procurar conteúdo do assunto que ele quiser, do assunto que ela se interessar, não vai faltar material. Isso aí que você falou também me fez lembrar aqui de um comentário que está aqui, que eu recebi essa semana, aliás, são vários comentários. Ele acendeu uma luzinha meio que amarela. Muitas vezes uma pessoa que está no nível avançado, ela pode sim aproveitar várias dicas que a gente dá aqui no English Podcast, só que talvez por eu não sei se eu vou usar a palavra aqui, um preconceito com o uso do português nas explicações, a pessoa acaba não aproveitando algumas dicas de estudo que ela poderia, na verdade, dar um gás muito maior no aprendizado. Uma pessoa que está ali no intermediário, quase indo para avançado, algumas dicas poderiam ser muito bem aproveitadas. E por conta disso, tem que ser 100% em inglês, 100% em inglês. Pode ser que ela perca algumas técnicas que poderiam agilizar ainda mais o aprendizado delas. Um dos comentários me chamou bastante atenção, que eu recebi essa semana, logicamente eu não vou citar o nome da pessoa. Ela diz o seguinte, eu comecei a ouvir o podcast 55 imaginando que o Alessandro e o Ulisses falariam em inglês. Para minha surpresa, eles estavam falando em português. Eu realmente acredito que esses podcasts seriam mais interessantes de ouvir se vocês falassem em inglês. Essa é a razão por eu estar me desinscrevendo. Olha que interessante, Ulisses. Talvez ela não tenha, e é um dos objetivos desse programa, né, de a gente mostrar o propósito do English Podcast, mostrar as técnicas. A gente estava comentando sobre inglês com música. O objetivo nosso ali é mostrar a técnica, mostrar qual material que ela vai pegar, qual material interessante, como é que ela vai abordar diferentes cantores, né, diferentes bandas, né, Ulisses? Exato. E acho que ela fez, infelizmente, Alessandro, uma confusão que muita gente ainda faz. Muita gente ouve dizer que em sala de aula é só inglês. Sala de aula num curso de inglês ou com um professor particular é L2 o tempo todo. L2, no nosso caso, é a segunda língua, a língua que está sendo estudada, a língua inglesa, nesse caso específico. E L1 é a língua materna do aluno, no nosso caso, a língua portuguesa. Então, o cara ouve isso, né? Não, professor, aqui é só inglês, é proibido falar português em sala de aula. Só que faz essa confusão de achar que tinha que ser assim no mundo, né? Num podcast, num vídeo, quer dizer... Só que ela esquece, essa pessoa está esquecendo que em sala de aula você tem um ambiente controlado. Você tem ali 6 pessoas, 12, 20, não importa o tamanho da turma. Com o nivelamento ali, né? Todos estão mais ou menos ali no mesmo nível de conhecimento. Exato, não entendeu alguma coisa, volta, o professor explica em inglês. E até nesses casos, Alessandro, até em sala de aula, essa tese não é unanimidade, porque existe tendência que diz o contrário, que você pode sim recorrer a L1, né, o português, para fazer explicações de vocabulário, por exemplo, de conceitos abstratos, de ideias mais complexas, em que uma explicação na L2, né, em inglês, primeiro, levaria muito mais tempo para o professor explicar um conceito como ganância, como sobriedade. Melancolia. Melancolia, né? O cara vai fazer uma explicação longa, vai demorar muito tempo e não vai ter certeza se o aluno entendeu ou não. Então, se você vira assim e fala melancolia, pronto, cara, já entendeu o conceito, segue o baile, parte para outra coisa. Então, está confundindo, primeiro, uma tese que não é unanimidade e, segundo, o lugar em que a tese se aplica. Sala de aula é sala de aula,
vídeo é vídeo, o público é enorme. E o resto da comunidade? E quem está ouvindo aqui e teria dificuldade de acompanhar? Inclusive, nós temos outros 2 podcasts, inclusive com um grande amigo nosso, o Daniel Bonatti, onde a gente fala sobre o uso da tradução no ensino. Muito bons também, indico, vou deixar os links aqui para quem tiver interesse em ouvir mais sobre esse assunto, do uso da tradução no ensino de idiomas, que é bem legal. E aí, é como você disse, né? Existem teses, existem metodologias, a gente respeita cada uma das metodologias e cada uma vai se aplicar a um determinado ambiente, a um determinado grupo de alunos ali. Sem dúvida. Não, isso aí é uma tese que não se aplica a podcast, não se aplica a vídeo no YouTube. É uma tese que se aplica em sala de aula. Fique até o final desse podcast, porque nós vamos dar várias dicas de sites que oferecem um serviço com inglês, inclusive, alguns deles facilitado para quem ainda está no nível intermediário, para poder praticar o listening num canal, um serviço que tem justamente essa proposta. Aguenta aí. Ulisses, um dos argumentos de quem pede para a gente gravar o podcast 100% em inglês ou os vídeos 100% em inglês é a prática do listening. Eu já ouvi você respondendo a pessoas que pediram para você falar aí uns 5 minutinhos em inglês para que elas treinassem aí os ouvidos. Eu lembro dessa pergunta, Alessandro. E é o tipo de coisa que não tem assim muito cabimento, com todo respeito, né? Não é 5 minutinhos que vai resolver a vida de ninguém. E outra coisa, eu acredito piamente que o leque de sotaques aos quais o aluno de inglês precisa estar exposto tem que ser o maior possível. Tem que ouvir inglês britânico, tem que ouvir inglês australiano, americano e também inglês de estrangeiros. Porque na vida real, você vai trabalhar numa empresa, você vai fazer ligações, vai conversar com gente no mundo inteiro, a probabilidade de você falar com um estrangeiro, né, estrangeiro entre aspas, aquela pessoa que fala inglês como segundo idioma, como é o nosso caso, é muito maior. Você vai falar muito menos com um nativo do que com um estrangeiro que está falando inglês também como segunda língua. Então, é importantíssimo ter um leque de exposição variado. E aí é todo dia, é o máximo de tempo possível que você tem que ouvir televisão, séries, filmes, música, como a gente falou no podcast anterior, e também palestras, né? E eu já vou dar a primeira dica aqui, Alessandro. Quem não conhece o TED Talks tem que conhecer. TED Talks. Você tem ali palestra para você ouvir até o fim da vida. É uma quantidade absurda de conteúdo que é produzido ali. Gente falando do assunto que você quiser, de economia a motorzinho de carrinho de autorama, o que você quiser. E diversos sotaques, né? Com muitos sotaques, gente nativa, gente não nativa. E tudo com legenda em inglês e em português. E talvez seja um pouquinho da concepção errada do que é listening. Eu até comento isso no curso do English Experts, Ulisses. O conceito correto de listening. O listening é a prática de ouvir com atenção e frequência áudios que você já compreende. Na verdade, a pessoa, quando vai fazer o listening, ela tem que ter áudio compreensível, como já dizia lá o Stephen Krashen, né? Ele comenta bastante isso. Se você não entende a mensagem, você não está conseguindo internalizar aquele conhecimento. Eu gasto um módulo inteiro explicando isso. Essa frase aqui parece ser simples, mas para a pessoa internalizar esse conceito e colocar isso aqui no dia a dia, não é fácil. Sem dúvida, sem dúvida. Concordo com o que você disse, mas gostaria de salientar uma outra questão, Alessandro, que é o propósito da atividade. Para que você está fazendo aquele exercício? Eu me lembro que eu fui fazer um curso de especialização nos Estados Unidos, lá na década de 90, um curso de interpretação simultânea, que é a minha atividade profissional já há mais de 20 anos. E eu conversei com o professor do curso, ele era coincidentemente americano, e falei para ele que eu tinha dificuldade de entender o sotaque indiano. Nos eventos que eu faço de tradução simultânea, o sotaque indiano para mim era uma dificuldade muito grande, porque eles têm um sotaque carregado e falam com bastante rapidez, né? Eles são muito, muito fluentes. A resposta que ele me deu foi o seguinte, ele falou, Ulisses, você tem que ouvir áudio de indiano falando, meu amigo. Sabe aquela Sim. cara de... É óbvio, né? É óbvio, cara. É evidente, você tem que ter uma exposição maior ao inglês falado por indianos. Como é que você vai melhorar? Vai se acostumar e vai entrar naquela vibe.
Então, se o propósito é esse, melhorar a tua compreensão de um sotaque estrangeiro, ótimo. Se você quer melhorar a sua pronúncia e não consegue entender australiano falando ou americano do Texas falando, você tem que procurar o vigente que tem esse sotaque. Agora, achar que só deve praticar listening com nativo é outra bobagem, porque o mundo real é composto por nativos e não nativos. Aliás, nós que falamos inglês como idioma estrangeiro somos maioria. Tem mais gente no mundo que é não nativa do que nativa. Então, você tem que estar preparado para o ambiente acadêmico, para o ambiente profissional. Você certamente vai interagir com gente que não fala inglês como primeira língua. Ponto final. Então, para a gente fechar aqui, porque o English Experts é em português? É muito por conta do propósito. É claro que, eventualmente, nós vamos ter podcast 100% em inglês, assim como nós gravamos um podcast aqui com a Rachel, do Rachel's English, há um tempo atrás. Eu, a Di e a Rachel, que foi um podcast 100% em inglês, o pessoal gostou. Só que quando a gente gravou em inglês, Ulisses, o que aconteceu? Todo mundo pediu a transcrição. E depois que a gente deu a transcrição, muita gente pediu a tradução, mas aí eu não fiz a tradução porque eu acho que era colher de chá demais. Eu deixei o pessoal fazer a tradução. Ou seja, vai ter sempre público que vai pedir conteúdos e formatos diferentes. Então a gente entende isso. E é bom também para o pessoal que está mais avançado entender o propósito. E é importante que eles também não ignorem essas dicas aqui, porque pode ter muita coisa que pode ajudar aí no restante dos estudos aí. E estuda para a vida toda, né, Ulisses? Então, Alessandro, o trabalho que você faz e desenvolve há tanto tempo, assim como eu e tantos outros colegas, de criar um serviço com uma identidade, você não pode simplesmente mudar a cara do projeto para atender algumas pessoas em particular. Você não pode ligar para uma estação de rádio de rock e pedir axé ou um estilo diferente. Com todo respeito ao rock, ao axé, ao sertanejo, a todas as vertentes, entendeu? Cada estação tem a sua identidade. E não é por falta de conteúdo em inglês na internet que a sua fluência não vai melhorar. Use outra desculpa. Essa não cola. E, puxando o último assunto aqui, vamos fazer algumas indicações aí para o pessoal que quer treinar o inglês, de podcasts e conteúdo aqui de sites dedicados exclusivamente a isso, né? 100% em inglês, não são dicas de inglês, como a gente dá, dicas de estudo. São conteúdos já 100% em inglês, né, Ulisses? Exato. E o TED Talks, que eu já falei durante o podcast, né? Tem legenda em inglês, legenda em português. Precisou de uma ajudinha ali? Vai lá e consulta a legenda. É um serviço fantástico, com diferentes tipos de assunto. Você vai encontrar lá de tudo e não vai se cansar de ver palestras. São geralmente palestras curtas, né, Alessandro? 18 minutos no máximo. 18 minutos, exato. Que é quantidade suficiente para você poder se concentrar, não se dispersar. Porque se ficar também vendo uma palestra de 2 horas, ninguém consegue manter o mesmo grau de concentração. Lembrando do conceito de listening, né? Ouvir com atenção e frequência áudio que você já compreende. Atenção e frequência, tem que ouvir mais de uma vez, não é só uma vez. Lembrando aqui, só para completar aqui, o TED Talks já é inglês mais natural, é mais rápido e tal, então talvez para o aluno que está muito no básico ali, vai ter uma certa dificuldade para acompanhar, mesmo com legenda, vai ter uma certa dificuldade. Tem muito não nativo falando também, viu, Alessandro? E às vezes a velocidade não é muito rápida como a de um nativo. Então, para quem é básico, elementar assim, claro, vai ter muito mais dificuldade. Mas dá para se aventurar assim, em alguns vídeos, principalmente quando você for assistir a um vídeo que trate de um assunto do seu interesse, porque aí você já vai com um conhecimento prévio maior. Se você não sabe nada de economia, o cara começa a falar sobre, sei lá, a situação da economia no Japão, você vai ficar meio perdidão. Agora, se é um assunto que você conhece, que você gosta, você já tem muita informação, sabe um pouco mais, é justamente aí que você pode se aventurar. Legal. Agora, para o básico, eu já tenho 2 aqui para indicar, Ulisses. Vai lá. O ESL Pod, que eu usei bastante, do Jeff McQuillan.
muito bom. Ele fala bem pausado. Algumas pessoas que estão no nível intermediário e avançado talvez não vão ter paciência de acompanhar, mas para quem está no básico, quem está começando, ajuda bastante para adquirir vocabulário, um vocabulário mais simplificado. Eu gosto bastante. O podcast da Ana Luísa, do Inglês Online, nossa amiga aqui, a Ana Luísa, que é muito bom também, que tem a transcrição. Você e Ulisses, mais algum? Nessa linha de um inglês assim bem mais lento, bem mais facilitada, né, a atividade, você tem o VOA Learning English, que é um serviço da Voice of America. Você tem ali matérias do dia a dia, assuntos, né, correntes. A leitura é feita por um narrador profissional e ele fala de uma forma bem clara, ideal para quem está estudando, né? Ouve só o áudio primeiro, se quiser, depois acompanha o áudio com a leitura do texto, tem ali muitas ferramentas para você checar vocabulário, é fantástico, perfeito para você treinar o listening ainda nos níveis mais iniciantes. Tem também um site chamado News and Levels, muito bom também, onde você pode escolher a mesma notícia, a mesma informação, o mesmo texto, em 3 níveis diferentes, com vocabulários do básico, intermediário e avançado. Muito bom também. E para completar, um que eu tenho ouvido bastante recentemente é All Ears English. Muito bom, de 2 moças lá dos Estados Unidos. Elas gravam como se fosse um modelo de rádio mesmo, tem um bate-papo assim, bem rápido. Tem uma frequência muito alta, o All Ears English. É um excelente podcast. Lembrei de um agora, Alessandro. É rapidinho. Sim? É um tal de YouTube, já ouviu falar? O YouTube, cara, tem um negócio que eu não sabia, descobri há pouco tempo, que você reduz a velocidade do áudio. Então pode ser uma ferramenta interessante para quem está começando, não entendeu um trechinho, está ouvindo lá o vídeo do seu artista favorito, do cantor, do artista, seja quem for, você não entendeu um trechinho, dá aquela segurada no áudio, você entende e segue em frente. Não é por falta de recurso, não é por falta de estratégia, né? É vontade e chegar no supermercado, né, Alessandro, fazendo aquela analogia que eu falei, e vai na prateleira certinha lá, pega o produto que você quiser, porque aí você vai poder ir para a praia e não vai correr o risco de ficar queimado, né? É isso. E lembrando, mais uma vez, pessoal, aqui nós vamos dar, tanto o Ulisses quanto aqui no English Expert, nós vamos dar alguns atalhos importantes. Não é porque você está mais avançado que você vai ver só inglês, só conteúdo em inglês. Lógico, você vai usar esse conteúdo em inglês para melhorar o listening, melhorar a pronúncia, mas não deixe também de continuar acompanhando o nosso trabalho aqui, porque muitas vezes alguns pontos aí podem ser importantes para você agilizar aí o seu aprendizado e avançar cada vez mais. Concordo com tudo que você falou, Alessandro. O mais importante mesmo é o foco na jornada. Nada que se relacione ao aprendizado de língua estrangeira acontece na velocidade de um raio. Tudo vai num ritmo um pouco mais lento, mas sempre focando na persistência, na regularidade. E o foco lá na frente. Não é assim, olhando para baixo, você vai chegar ao seu destino. E o mais importante do que o destino é a jornada. Então, desfrute aí da paisagem, entendeu? Dos percalços que você certamente vai encontrar pelo caminho, porque a graça está justamente aí, na jornada. Bons estudos aí para todos. Ulisses, muito obrigado. Alessandro, sempre é um prazer falar com você, com a comunidade do English Experts. Estou à disposição sempre que você precisar. Eu sou Ulisses Carvalho e você me encontra lá no Tecla SAP. Um abração. E eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no englishexperts.com.br. Lembrando que todos os links discutidos durante o podcast estão aqui no post. Assine e avalie o English Podcast no iTunes. Se você está aí no iPhone e iPad, tira 2 minutinhos para avaliar o nosso programa. Essas avaliações nos ajudam muito na divulgação deste trabalho. Envie também o seu comentário, sugestão ou crítica. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima. Podcast by EnglishExperts.com.br